Olá, piratas barachos, tudo bem? Eu, Marco Antônio Colares, acompanhado, como sempre, do meu Dom Canecas aqui do fórum, vou fazer um vídeo sobre o fim da Era Iboriana, na verdade, o vídeo número 2. Começamos com um vídeo anterior, falando do fim da Era Iboriana, a partir do texto de Robert Irving Howard, o Iborian Age, em que ele fala sobre o início da Era Iboriana e sobre o final desse período que ele criou. Então aqui vou seguir o vídeo, no vídeo número 2, aqui no programa que nós chamamos de Pergaminhos de Esquelos. Vai lá pra vinheta. Olá, iborianos, tudo bem? Então começamos o nosso segundo vídeo tratando do fim da Era Iboriana. Vamos lembrar que na geopolítica iboriana, no último vídeo, a gente terminou falando sobre, no ocidente, um Império Picto muito grande, nos escombros do antigo Império da Aquilônia, e um Império Hircaniano mais a leste, também tomando conta de alguns territórios do continente, da parte ocidental ali do continente iboriano. Assim como na nossa história, a história que a gente conhece, quando caiu o Império Romano, surgiram os chamados reinos bárbaros, o reino dos visigodos, o reino dos ostrogodos, o reino dos anglo-saxões, o reino dos francos, que depois vai se tornar o Império Carolíngio. Assim como isso aconteceu na nossa história, o Howard então definiu que no final da Era Iboriana, os povos civilizados iborianos do continente, da parte ocidental, foram substituídos por reinos bárbaros. No caso dele, o reino dos Pictos. Bom, vamos ver aqui um texto então do Howard, falando sobre essa geopolítica do continente iboriano, do fim da Era Iboriana, como a gente está fazendo a leitura. De um lado, o Império dos Pictos, nos escombros do antigo Império da Aquilônia. Opondo-se a esse Império bárbaro, está o Império dos Hircanianos, cujas fronteiras do norte são as devastadas linhas da Hiperbórea e as do sul, os desertos das terras de Shem. Zamora, Britúnia, o reino da fronteira, Coríntia e a maior parte de Cote e todas as terras a leste de Shem estão incluídas nesse império dos Hircanianos. Pois então, cães cimérios, parece que o Howard está fazendo aqui uma mimetização do Império dos Hircanianos com o Império Mongol da nossa Idade Média. Se por um lado ele está colocando então o Império Bárbaro ao ocidente, colocando ali os Pictos, mais a leste um pouco do continente, ele está colocando o Império dos Hircanianos, que segundo eles são ancestrais de vários povos, tártaros, turcos, hunos e mongóis. Os mongóis que tiveram um império imenso na história medieval. Lembramos então que nós devemos sempre acentuar que o Howard, ele gostava de fazer essas misturas com a história conhecida com aquilo que o grande pesquisador em Howard, o Jack Guenther, vai chamar de história alternativa howardiana. Pega elementos conhecidos da história, traz para a sua ficção esses elementos e molda de acordo com a sua ficção. No caso, o Império Picto, mimetizando elementos dos reinos bárbaros do final do mundo antigo, quando cai o Império Romano, e o Império dos Hircanianos, mimetizando elementos do Império Mongol
da nossa Idade Média. Então ele gostava de fazer esses paralelos históricos para a sua história alternativa. Mas vamos ver como Howard explica outras regiões. Então, se de um lado nós temos esses dois impérios, ele vai ter que falar sobre outras regiões. Um novo texto howardiano para vocês. A Ciméria estaria intacta, assim como o extremo norte de Nordrhein, das tribos ou confederações Aesíris e Vanírios. A antiga Nemédia, lembramos que a gente falou no programa anterior, no fim da Ereboriana número 1, a antiga Nemédia mantinha sua independência dos dois impérios, mas não era mais o reino iboriano da época de Conan, sendo dominado pelos Aesíris, que vieram junto das primeiras levas bárbaras desse ciclo final da Ereboriana e que se misturaram com o sangue local, criando o reino Nemédio-Aesir. Lembra do último vídeo que eu falei que enquanto aconteciam as invasões dos Pictos ao Império da Aquilônia e derrubavam o Império da Aquilônia, enquanto aconteciam as invasões dos Hircanianos mais a leste para criar o seu império, os Aesíris vieram do norte e onde era o reino iboriano da Nemédia, eles criaram um reino Nemédio-Aesir. Informação importante que o Howard está dizendo aqui. O que acontecia no território de Kotte? O território de Kotte era uma espécie de limes, segundo Howard. Uma espécie de fronteira em que Pictos e Hircanianos, segundo ele, rosnavam uns para os outros. Na verdade, embates endêmicos que aconteciam nessa fronteira no que outrora foi o reino de Kotte. E a Estígia? O que acontecia na Estígia ao sul do continente? Segundo o Howard, os estígios eles começam a ser tomados aos poucos pelas populações mais ao sul. Os reinos negros aproveitam essa bagunça que está acontecendo com as invasões bárbaras e atacam o território da Estígia. Então há uma mescla maior entre o sangue do estígio, que já é uma mistura da chamada raça antiga que veio do leste, com povos que já eram da região, povos do sul. Agora os povos negros do sul tomam cada vez mais conta da Estígia. Começa então a avançar e há uma mistura no sangue dos estígios com populações dos povos negros mais ao sul da Estígia. O Gorm, imperador Picto, depois de algum tempo de domínio desse império Picto que ele criou, é assassinado, segundo Howard, por um Nemédio-Aesir, um sujeito que ele dá nome, um valente guerreiro conhecido como Ialmar. É importante que tenha uma relação interessante aqui, né? Na história que a gente conhece, o último imperador romano do Ocidente, na história convencional, Rômulo Augusto, muito jovem, é morto por Odoacro, um chefe federático. E esse, por sua vez, é morto por Teodórico, um chefe também germânico, um chefe dos ostrogodos. Assim como na história conhecida, o Howard vai fazer também uma mimetização, pois o último imperador aquilônio foi derrotado pelo chefe Picto de nome Gorm. E o Gorm vai ser assassinado por um chefe bárbaro chamado Ialmar Nemédio-Aesir. Aqui uma relação então que o Howard faz com a história conhecida com a história alternativa que ele cria para a Era Iboriana. Bom, os Pictos hircanianos então rosnando uns para os outros e entrando em combates, até que em um momento específico, os bárbaros começam a descer do norte. Quais são os bárbaros? Os Nordheimers, novas levas vêm do norte, varrendo cidades e destruindo tudo, e os Cimérios empurrados pelas vagas
do norte. Nós temos, inclusive, a destruição do reino iboriano da Hiperbórea, é o que faltava, que ainda estava intacto, pelos Aesíris, e a destruição do reino independente da Gunderlândia, que um dia foi da Aquilônia, ou fez acordos com a Aquilônia na era de Conan, anterior. Depois, quando veio o Império Picto, conseguiu se manter intacta, até que os Cimérios desceram e foram destruindo a Gunderlândia. Os Cimérios, então, avançaram assim como os Aesíris. Chega um momento em que novas levas, então, de bárbaros destroem aquilo que outros bárbaros tinham construído. Por exemplo, a Nemédia, que se torna um reino Nemédio-Aesir, também vai ser atacada pelos bárbaros. Os Cimérios vão destruindo tudo, destroem então a conta da Gunderlândia, inclusive atacam essas Nemédia-Aesir. A bagunça que começou com as invasões bárbaros e depois veio a estabilidade com os reinos bárbaros, continua as novas levas e novas destruições, com novas vagas de bárbaros, principalmente os Cimérios, povo de Conan, e os Aesíris e Vanires, os povos do norte, os Nordheimers. Lembrando uma coisa importante, existem vários contos de Howard, de memórias raciais do James Allison, que falam especificamente das grandes marchas dos bárbaros Aesíris e Vanires pelo mundo no final da Era Iboriana. Importante que vocês então tenham isso em mente. Mais um trecho. Os Cimérios a ferro e fogo derrotaram os Nemédios nórdicos Aesíris e saquearam algumas de suas cidades, mas não detiveram seu avanço. Continuaram em direção a leste, superando um exército hircaniano nas fronteiras da Britúnia. Então vou fechar esse vídeo deixando claro que os Cimérios vão ter um papel muito importante além de Conan. As invasões continuam, eles partem para o leste e lá é a vez de atacarem os hircanianos. No passado, os hircanianos tentaram tomar a Ciméria e foram expulsos da Ciméria, lembra do vídeo 1? Agora é o contra-ataque. Os Cimérios chegam nas terras hircanianas mais a leste, incluindo a Britúnia, e vão avançando em direção ao Vilayete e vão expulsando os hircanianos do continente. Uma hora eles vão a leste e só voltam na história conhecida como tártaros, turcos, mongóis e hunos. Mas isso a gente deixa para outros vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo do fim da Era Iboriana.